For much of my life, por muito tempo na minha vida, I watched other people do things. eu observei outras pessoas fazendo as coisas. And I think I felt sorry for myself. E eu acho que eu sentia pena de mim mesmo por causa disso. My wife and I didn't travel a great deal. Eu e minha esposa, a gente não viajava muito. A combination of finances and opportunity. Isso por causa de uma combinação de falta de recursos financeiros e oportunidade também. And now I travel the world. E agora eu posso viajar, eu viajo. And as soon as I came in here tonight, E assim que eu cheguei aqui hoje à noite, I heard a phrase which I use, eu ouvi uma frase que eu normalmente uso, but I couldn't shake it off. mas eu não conseguia me livrar dela, da minha cabeça. And that phrase is, he wastes nothing. E a frase é a seguinte: ele não desperdiça nada, He gets you ready. ele te prepara. I felt there were people in here tonight E eu senti que existem pessoas aqui nessa noite who find it almost impossible que acham praticamente impossível to believe that their dreams will come true. acreditar que os sonhos deles de fato vão se tornar realidade. People who feel that what they're doing at the moment Pessoas que sentem que o que elas estão fazendo no momento is confusing or even a waste of time. é confuso ou até mesmo perda de tempo. I want to bring a prophetic word tonight E eu quero então trazer uma palavra profética nessa noite about freedom. a respeito de liberdade. Proverbs 16:9 says, Em Provérbios 16:9 diz o seguinte: your steps are ordered by the Lord. os seus passos são ordenados pelo Senhor. But I add another phrase to that. Mas aí eu costumo adicionar uma outra frase a essa. I'm not adding to the Bible. Não adicionar a Bíblia. My phrase is, A minha frase é a seguinte: but sometimes there are dance. mas às vezes esses passos se tornam dança. Do you know what I mean? Sabe o que eu quero dizer com It's isso? like steps are ordered by the Lord seems like that. Os passos que são ordenados pelo Senhor parecem com isso. But sometimes our steps feel more like a dance. Mas às vezes nossos passos parecem mais como uma dança. We could have danced. Do you know what I mean? Vocês sabem o que eu quero dizer, né? It feels like you're not getting anywhere, A sensação é de que nós não estamos chegando a lugar nenhum. but his hand is on the dance. Mas a mão dele está sobre a dança. One Sunday, Domingo, I think a year or so ago, talvez mais ou menos um ano atrás, you can find it on YouTube. você pode encontrar isso no YouTube. It's Paul Manwaring and Stephanie Gretzinger. É o Paul Manwaring e a Stephanie Gretzinger. First service, we sang a song. No primeiro culto, nós cantamos uma canção. We will dance for your glory. Nós dançaremos para a sua glória. Do you know that one? Vocês conhecem essa canção? By Ben Cantelon. É do Ben Cantor. I was closing worship Então eu estava lá encerrando o momento de adoração. in the second service. No segundo culto. We sang the same song. E aí nós cantamos a mesma canção. And I said to Eric Johnson, I need to go up now. E aí eu virei para o Eric Johnson e eu falei: eu preciso subir agora, Before the worship finishes. antes do louvor acabar, o tempo de louvor acabar. Because I had something to say. Porque eu tenho algo para compartilhar. I wanted to tell them what I just told you. Eu quero falar para eles o que eu acabei de te falar. Your steps are ordered by the Lord. Os seus passos foram ordenados pelo Senhor. But sometimes they're a dance. Mas às vezes eles são uma dança. As I walked up the stage, Enquanto eu subi lá no palco, Stephanie began to sing another song. a Stephanie começou a cantar uma outra canção. You're the Lord of the O dance. Senhor é o Senhor da dança. And the congregation replied, you're the dancing Lord. E a congregação inteira respondeu: o Senhor é o Senhor que dança. I began to talk about the dance of life. E aí eu comecei a falar a respeito da dança da vida. I began to say that God can dance with any melody that's in your head. E aí eu comecei a compartilhar que o Senhor ele pode dançar com qualquer que seja a melodia que está dentro da sua cabeça. He knows the first dance of marriage, Ele conhece a primeira dança do casamento, the last waltz or the last dance, a última dança, a última valsa, any dance, qualquer dança. the tango, the salsa, the waltz, the Tango, foxtrot, salsa, foxtrot, tudo. whatever lyric, whatever melody
he can dance with you. Qualquer que seja a letra, qualquer que seja a melodia, ele pode dançar contigo. His steps will move with yours. Os passos dele vão se mover junto com os teus. And that close of worship took 15 or 20 minutes. E aí o encerramento daquela sessão de adoração levou mais ou menos de 15 a 20 minutos. What I didn't know was E o que eu não sabia that the writer of that song was in church that day é que o autor daquela canção estava na igreja naquele dia. from England. Ele é inglês. It was an interesting confirmation E foi para mim uma confirmação interessante of the word that I was bringing da palavra que eu estava trazendo and the way that God would bring three people with the same theme at one moment. e a maneira como Deus juntou três pessoas com o mesmo tema no mesmo momento. He wastes nothing. Ele não desperdiça nada. He gets you ready. Ele te prepara. Every step Cada passo matters. importa. I want to combine a couple of messages tonight. E eu quero juntar aqui algumas mensagens diferentes hoje à noite. I believe there's some freedom for you. E eu acredito que existe liberdade para vocês hoje. The kind of freedom that changes everything. O tipo de liberdade que muda tudo. I used to run a prison for a living. Eu costumava governar e conduzir, gerenciar uma prisão, é o que eu fazia da vida. Eu trabalhava muito, In a tough environment. num ambiente muito difícil de se trabalhar. And now I travel the world. E agora eu viajo o mundo. I can't believe this happened to me. E eu não consigo acreditar que isso aconteceu comigo. This thing always happened to other people, Esse tipo de coisa sempre acontece com os outros, not to me. não comigo. But one day my wife and I Mas um dia eu e a minha esposa, gave up everything, a gente abriu mão de tudo. packed our bags, A gente fez as malas and flew to California. e a gente voou para a Califórnia. It cost us everything, E nos custou tudo. and I'd do it again. E eu faria de novo hoje. I describe myself E eu normalmente me descrevo as the most surprised man I know, como o homem mais surpreso que eu conheço. that I do what I do. Porque eu faço o que eu faço. Am I qualified? Eu sou qualificado para isso? I'm qualified by life's experience, Eu sou qualificado pelas experiências da vida. not because I'm better than anybody else, Não porque eu sou melhor do que ninguém. but I believe that my message tonight Mas eu creio que a minha mensagem nessa noite, will release hope to you. ela vai liberar esperança para você. Hope that your dreams will come true. Esperança de que os seus sonhos vão se tornar realidade. And along the way, the faith E nesse caminho, a fé. to know He wastes nothing A fé é de saber que Ele não desperdiça nada. and He gets you ready. E Ele te prepara. God is so good Deus é tão bom at making trash beautiful. em fazer o lixo algo belo. He can turn life's worst experience Ele pode tornar a sua pior experiência de vida into something beautiful. em algo que é belo. He's so good at it E Ele é tão bom nisso that sometimes people think He sent the bad stuff. que às vezes as pessoas até tendem a achar que Ele foi aquele que enviou as coisas ruins. But you can give Him a broken glass Mas você pode dar para Ele um vidro quebrado and He will repair it e Ele vai reparar esse vidro. so that it looks like perfect crystal, Para que ele se aparente como um cristal perfeito. better than it was before. Muito melhor ainda do que era como antes. He wastes nothing. Ele não desperdiça nada. And He gets us ready. E Ele nos prepara. Think of Moses. Então pense em Moisés. My favorite character in the Old Testament. É o meu personagem favorito do Velho Testamento. If I was Sean Foyt, Se eu fosse o Sean it Foyt, would probably be David. talvez seria o Davi. But I can't sing. Mas eu não sei cantar. I like Moses. Eu gosto de Moisés. He leads people into freedom. Ele lidera as pessoas para a liberdade. Consider Moses. Então considere Moisés. Two great events of his life. Dois grandes eventos da vida dele. He led millions from freedom to slavery. From slavery to freedom. Ele liderou milhões da escravidão para a liberdade. And he built a tabernacle for God to live in. E ele também construiu um tabernáculo onde Deus pudesse habitar. And God got him ready for both of those accomplishments. E Deus o preparou para ambas essas conquistas. Moses is in the wilderness. Moisés então está lá no deserto. 1 million Israelites, 1 milhão de israelitas com ele. slaves. Escravos. They knew how to gather straw, Eles sabiam como ajuntar palha, gather clay, ajuntar barro, bake bricks, fazer tijolos, stack bricks. empilhar tijolos. Everything to do with bricks. Tudo a ver com tijolos. But one man Mas um homem
had been raised in a palace. Ele foi criado num palácio. One man Homem. was raised in Pharaoh's palace. Ele foi criado no palácio do faraó. And God had got that man ready E Deus pegou aquele homem e o preparou to be the one to whom he would describe how to build a palace. para que fosse aquele a quem ele descreveria como construir um palácio. No one else would have had a clue. Ninguém mais teria a menor ideia. That bunch of slaves, Aquele monte de escravo, they wanted to make bricks out of clay. eles são aqueles que fazem o tijolo a partir do barro. But Moses knew Mas Moisés sabia about hanging curtains, como pendurar as cortinas, silver curtain poles, os mastros de cortina de prata, carvings of gold and silver. esculturas de ouro e prata. You know that's true Você sabe que isso é verdade. because you know the Egyptians' palaces were like that. Porque você sabe que os palácios egípcios eram assim. God gave Moses a grid, Deus deu para Moisés então uma capacidade, like an inner blueprint, como se fosse uma planta interna. that when God described the tabernacle, Quando Deus descreve o tabernáculo, Moses could see it. Moisés ele conseguia visualizar isso. He wastes nothing. Ele não desperdiça nada. He gets you ready. Ele te prepara. You'd have thought that Moses being left in that Moses basket, Talvez você pode pensar que Moisés ele foi deixado naquela cesta, floating down a river, fluindo ao longo do curso do rio. was like just a rescue attempt. E talvez aquilo fosse só uma tentativa de resgate, But it wasn't. mas não era. It was the greatest preparation. Foi a maior preparação. See, some of you have had rescue. Alguns de vocês foram resgatados. You thought that you got rescued, E você acha que você foi resgatado, but God actually got you ready. mas Deus, na verdade, te preparou. The other accomplishment of Moses' life E a outra conquista da vida de Moisés is that he led 1 million slaves foi que ele liderou 1 milhão de escravos, from slavery to freedom. da escravidão para a liberdade. In one night, Em uma noite, he gathered 1 million ele juntou 1 milhão and told them how to do the same thing in the same way. e falou para todos eles como fazer a mesma coisa da mesma forma. What a genius. Que gênio! Most church leaders can't get their people to church on time. A maior parte dos líderes de igreja eles não conseguem nem ajuntar o seu povo na hora. With iPhones and computers, Com iPhones, computadores, microphones, microfones, Moses had none of that. Moisés não tinha nada disso. How was he prepared for that? Como que ele foi preparado para isso? 40 years of looking after sheep. 40 anos pastoreando ovelhas. From age 40 to 80, Da idade de 40 anos até a idade de 80 anos. he shepherded sheep. Ele pastoreou ovelhas. He wastes nothing. Ele não desperdiça He nada. gets you ready. Ele te prepara. And just one little extra piece E só um adendozinho aqui. that you meat-loving people will enjoy. Que as pessoas que amam pessoas vão gostar disso. Pessoas que gostam de carne vão gostar disso. Do you know what it was? Sabe o que era? Moses looked after sheep. Moisés, então, ele pastoreava ovelhas. I think he knew how to butcher one. E eu acho que ele sabia como matar uma. And what would he need to do on that Passover night? E o que ele tinha que fazer naquela noite da Páscoa? He needed to describe how to get the Passover lamb ready. Ele precisa descrever, então, como fazer com que o cordeiro da Páscoa seja preparado. He could have been miserable about wasting 40 years serving his Ele father-in-law. poderia ser alguém miserável, sendo aquela pessoa que ficou 40 anos servindo o sogro. But God got him ready. Mas Deus o preparou. Gave him a relationship with a man Deu a ele um relacionamento com um homem who would actually save his life. que, na verdade, salvaria a sua vida. Who would tell him how to organize the people. Que diria a ele como organizar o povo. You see, some of you, E alguns de vocês aqui, you've been looking after sheep. talvez vocês estiveram pastoreando ovelhas. You've been thinking this is a waste of time. Vocês estão pensando, isso aqui é uma perda de I'm tempo. better than Eu this. sou melhor do que isso. But he's been getting you ready. Mas ele está te preparando. See, I ran a prison. Eu conduzi uma prisão. He taught me organizational leadership. E ele me ensinou a liderança organizacional. And actually, the government of England paid for me to do it. E, na verdade, o governo da Inglaterra me pagava para fazer isso.
And now I work for the church. E agora eu trabalho para a igreja. I teach church leaders about organizational leadership. Eu ensino a líderes de igreja sobre liderança organizacional. I'm a bit like Moses. Eu sou tipo que nem Moisés. Well, God got Pharaoh to pay the nursery bills. Deus pegou o faraó para pagar as contas de medicamentos, né? Pharaoh paid the nursery bills. O faraó pagou por todas as contas médicas. For the one that would lead his workforce. Por aquele que ia liderar toda a sua capacidade, sua mão de trabalho para a liberdade. God's smart. Deus é muito esperto. Really smart. Muito esperto. He wastes nothing. Ele não desperdiça nada. He gets you ready. Ele te prepara. You know, there's a lot of talk about eschatology, end times teaching. Existe muita falácia a respeito de escatologia, o tempo, os fins dos tempos. I refuse to teach on it. E eu me recuso a ensinar sobre isso. Mainly because I don't understand it. Muito por conta do fato de que eu não entendo. But actually, very seriously, Mas de maneira muito séria. it will nearly always bring division. Essa discussão vai sempre quase trazer divisão. I believe that we are meant to live Eu creio que nós somos feitos para viver from the place of freedom. a partir de um lugar de liberdade. Even if it doesn't look like freedom. Ainda que não se pareça com liberdade. Maybe we're living in a palace. Talvez nós estejamos vivendo num palácio. But we're held captive by a pharaoh. Mas estamos cativos, sendo segurados cativos pelo faraó. Maybe we're doing a job we don't enjoy. Talvez nós estejamos num emprego que a gente não aprecia. Shepherding sheep. Pastoreando ovelhas. But we're meant to live as if we're already free. Mas nós fomos feitos para viver como se já fôssemos livres. I'm going to try and teach a kind of an added-on message. E eu vou tentar ensinar aqui uma mensagem que ela vai se adicionando. Because I believe this is what I'm meant to talk about. Porque eu acho que é disso que eu deveria falar hoje à noite. About the things that stop us being free. Sobre as coisas que nos impedem de sermos livres. And we miss the experiences. E nós perdemos as experiências. We're locked up. Nós somos trancados. And we're unable to see that He's getting us ready. E ficamos incapazes de ver que Ele está nos preparando. There's a verse in the Bible. Existe um versículo na Bíblia. It's 1 Peter 1 Pedro, chapter 3. capítulo 3. And I'll just do verse 6 actually. O versículo 6. Thus Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, And you have become her children, dela vocês serão filhas, if you do what is right, se praticarem o bem without being frightened by any fear. e não derem lugar ao medo. How many of you have sung songs or heard phrases like sons of Abraham? Quantos aqui já ouviram canções ou versículos a respeito de filhos de Abraão? You know, Father Abraham, many sons. Como pai Abraão, os filhos de Abraão. Yeah, you know that one. Vocês conhecem essa canção, certo? But how many of you have ever heard of daughters of Sarah? Mas quantos aqui já ouviram canções a respeito das filhas de Sara? Not as many. Não, quase ninguém. It's incredible though. Mas isso é algo incrível. Let me tell you about Sarah. Deixa eu te falar um pouco a respeito de Sara. Because tonight, some of you are going to get set free. Porque nessa noite alguns de vocês vão ser libertos. And not just the girls. E não só as meninas. The boys too. Os meninos também. Who was Sarah? Quem era Sara? Well, first of all, Sarah was the barren one who became a princess. Então, em primeiro lugar, Sara era a estéril que se tornou uma princesa. She's also the one who was considered faithful because she believed that which was promised. Ela também era aquela que foi considerada fiel porque ela creu naquilo que foi prometido para ela. She was a mother of princes. Ela era uma mãe de uma princesa. In fact, the mother of Israel. Na verdade, a mãe de Israel. And she was a babe at 66. She was a babe. She was beautiful. She was a Brazilian model at 66. E ela também era bonitona aos 66 anos de idade. It's true. Verdade. Abraham misled people by saying who she was. She was so beautiful.
Abraão, ele, na verdade, ele desviou as pessoas falando para elas o quão bonita Sara era. Girls, you all want to be a Sarah, don't you? Vocês querem ser uma Sara, não meninas? Gorgeous at 66. Linda aos 66 anos de idade. That verse says, E esse versículo diz: you are daughters of Sarah vocês são filhas de Sara, if you are not frightened by any fear. se não forem amedrontadas por nenhum medo. That's a very interesting phrase. Isso é uma frase bem interessante. Fear is good for us. O medo, ele é bom para nós. If I open a door Se eu, por exemplo, abrir uma porta and there's a, what do you have here? Alligators. Do you have alligators here? If I open a door and there's an alligator at se the eu door, abrir yeah, uma porta e tiver aqui um jacaré, um crocodilo, you shut the door, don't you? você vai fechar a porta imediatamente, não vai? It's the correct response to fear. Essa é a resposta correta para o medo. But Mas, if you never open another door again, se você nunca mais abrir uma outra porta, you are frightened by fear. você então ficou amedrontado pelo medo. You see, we are daughters of Sarah Nós somos como filhas de Sara, if we are not frightened by any fear. se não formos amedrontados pelo medo. So I'm going to tell you some fairy stories Então today. eu vou contar alguns contos de fada aqui para vocês. Is that okay? Tudo bem? You like fairy stories? Vocês gostam de contos de fadas? I only have sons. Eu só tenho filhos. So in order for me to tell fairy stories, Então, para eu conseguir chegar aqui e contar, I falar have to contos de include them in my fadas, preaching. I have to include them in my eu preaching. preciso. Sorry. Então, a única chance que eu tenho de contar contos de fadas, eu tenho que colocar nas minhas pregações. A famous author said Um autor famoso uma vez disse that fairy stories que ele disse que contos de fada are not so much a journey into the woods and the castles, não é tanto a respeito de uma jornada para dentro da floresta e dos castelos, as they are a journey into the soul. como mais do que são uma jornada para dentro da nossa alma. Now the soul is typically called the mind, will and emotions. A alma normalmente ela é chamada como a mente, a alma é chamada como a mente, a vontade e o desejo. Does that make sense? Faz sentido? Okay, so let's start with Sleeping Beauty. Então vamos começar com a Branca de Neve. Do you all know Sleeping Beauty? A Bela Adormecida. Is he letting me down? Sleeping Beauty. A Bela Adormecida. Yeah? What do we know about her? O que a gente sabe sobre a Bela Adormecida? She's asleep. Ela está dormindo. Yeah? Certo. And what else do we know about O que her? mais que a gente sabe a respeito dela? She's beautiful. Ela é linda. Genius on the front Muito row. boa, que é o gênio na primeira fila. Sleeping Beauty. A Bela Adormecida. Okay. Her hair is Clairol commercial ready. O cabelo dela é como aqueles cabelos maravilhosos de comerciais de shampoo. Her lip gloss immaculate. O batom dela perfeito. Her dress perfectly pressed. O vestido então passado à perfeição. The rose is fresh that lies on her chest. A rosa que está deitada sobre o peito dela é totalmente fresca. She is beautiful. Ela é linda. And everyone knows it E todo mundo sabe disso. except who? Exceto quem? Except her. Exceto ela mesma. Because she's asleep. Porque ela está dormindo. And how is she woken up? E como é que então ela desperta? A kiss. Is that what they said? Beijo. She's woken by a kiss. Ela então desperta por um beijo. The kiss is the symbol of passion. O beijo é o símbolo da paixão. You see, Sleeping Beauty, A Bela Adormecida, her emotions are asleep. as emoções dela estão Her passion is adormecidas. asleep. A paixão dela está adormecida. She is waiting for the kiss of heaven Ela está esperando pelo beijo dos céus to wake her up. para acordá-la, para despertá-la. You see, the part of her soul that needs to be free A parte da alma dela que precisa ser liberta is her emotion. são as emoções dela. And many women, E muitas mulheres, their emotions are asleep. as suas emoções também estão adormecidas. Everybody knows they're beautiful, Todos sabem que elas são bonitas, except them.
a não ser elas mesmas. And they need to be set free. E elas precisam ser libertas disso. Eating disorders Distúrbios alimentares, are caused by this. Eles são causados por isso. By looking in the mirror Por você olhar no espelho and not seeing how beautiful they are. e não poder ver quão belas elas são. Waiting for the kiss of heaven. Aguardando pelo beijo dos céus. To know that they are loved Saber que elas são amadas and that they can love. e que elas também podem amar. And of course what happens, E obviamente o que acontece? the prince kisses her O príncipe vai lá, beija ela, and they ride off, don't they? e aí eles vão embora juntos. To live Para viver happily ever after. para sempre. That's how we're meant to live. E é assim que você deveria viver a sua vida. We're not meant to live arguing about the future. A gente não precisa viver discutindo a respeito do futuro. We're meant to live as if the future's already here. Nós fomos feitos para viver como se o futuro já estivesse aqui. We've read the book. Nós lemos o livro. Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. Our prince has come. Ele é a nossa princesa, que é o He's nosso kissed príncipe. us. He's kissed us Ele nos beijou with the kiss of heaven. com o beijo dos céus. And guys, E meninos, I don't want to let you off too easy on this one. eu não quero te deixar então aqui muito fácil nessa situação. But our passion Mas a nossa paixão, has been emasculated, ela foi emasculada. hasn't it? Não foi? We're ashamed of showing male-to-male affection Nós temos vergonha de mostrar a afeição de homem para homem. because it will be misunderstood. Porque isso vai ser mal interpretado. It will be ridiculed. Será ridicularizado. People will think that we are homosexual. As pessoas vão achar que nós somos homossexuais. The devil has emasculated our passion. O diabo, ele emasculou a nossa paixão. Men are meant to show affection. Homens são feitos para mostrar afeição um ao outro. It's the picture Essa é a imagem of how a father loves a son. de como um pai ama um filho. We have robbed the world Nós roubamos o mundo of the picture dessa imagem of how the father loves the de son. como um pai ama um filho. Malachi says E Malaquias diz: he's restoring the hearts of the fathers Ele está restaurando os corações dos pais to the children para os seus filhos and the children to the e father. os filhos para os seus pais. Why has the enemy Por que então o inimigo put so much effort ele coloca tanto esforço into making the world fatherless, então em fazer o mundo um mundo sem paz, of stopping male-to-male affection? parar a afeição de homem para homem? Because he knows Porque ele sabe that this is the picture of how a father loves a son. que essa é a imagem de como um pai ama o seu filho. We've had our passion emasculated. Nós tivemos essa paixão emasculada, It's time mas é hora that we got woken by the kiss of heaven. que nós é a hora de sermos despertos pelo beijo dos céus. And then there's Cinderella. E aí tem a Cinderela. Do you know Cinderella? Vocês conhecem a Cinderela? You know what her name means. Você sabe o que o nome dela significa? It must be similar in Portuguese to Spanish. Deve ser parecido em português, o significado em português e em espanhol também. No? What is it in what's Cinderella? O que quer dizer Cinderela? Cinderella. Hã? Oi? Gata borralheira. That's what I thought. It means this. It Significa o means seguinte: made of the ashes. feita a partir da cinza. Ella, Ela, cinder, Cinder, made of the ashes. feita a partir da feita das cinzas. Why is that significant? E por que isso representa algo? Because her identity is in what she does. Porque a identidade dela está no que ela faz. The mind, the will, and the emotions. The will is tied up with Cinderella. A mente, o desejo e as emoções. Então, o desejo dela está preso. The wicked stepsisters. As suas as suas irmãs que são do mal,
They make her clean the ashes. Elas as fazem limpar as cinzas, limpar tudo. And you know what else they do? E sabe o que mais que elas fazem? They stop her getting to dad. Elas impedem ela de chegar ao pai. I told you these are a journey into the soul. E eu te falei que contos de fadas são jornadas para dentro da alma. It's nearly as good as the Bible. É quase tão bom quanto a Bíblia. Cinderella. Cinderela. Her identity in what she does. A identidade dela está no que ela faz. And then one day, E aí um dia, the Holy Spirit, the fairy godmother, o Espírito Santo, que é a fada madrinha, comes and waves the wand. ela vem e agita o bastão. And A varinha. pumpkins become coaches. E aí as abóboras viram carruagens. And mice become footmen. E aí os ratinhos viram os cavalos. And she goes to E ela vai para the ball. She vai goes to the dançar. ball, Ela vai ao baile. doesn't she? Não vai? And then the clock strikes midnight. E aí o relógio bate meia-noite. And she runs back E aí ela sai correndo, to the ashes. lá de volta para as cinzas. But she's seen something. Mas ela Mas viu algo. She knows who she is. Ela sabe quem ela é. She's the belle of the ball. Ela é a bela do baile. Not the maid of the ashes. Não a empregada. And the prince comes and visits. E aí o príncipe vem e visita. With a shoe. Com um sapato. A Jimmy Choo. Jimmy Choo. He's looking for the one that it fits. Ele está procurando aquela em quem o sapato serve. For she is the belle of the ball. Porque ela é a bela do baile. And the stepsisters try and force it on. E as irmãs estão todas lá tentando enfiar o They sapato. don't even want Cinderella to try. Elas não querem nem que a Cinderela experimente o sapato. But the shoe fits. Mas aí o sapato se And she encaixa remembers perfeitamente. who she is. E ela se lembra de quem ela é. Her identity is not in the ashes. A identidade dela não está nas cinzas, no pó. Her identity is in the belle of the ball. A identidade dela está na bela The do princes baile. come E aí ela vira uma and they princesa. ride off E aí eles vão embora juntos. and they live E eles happily vivem ever after. felizes para sempre. How many women are locked in the identity of what they do? Quantas mulheres estão presas na identidade do que elas fazem? Locked in their homes Trancadas nos seus lares, with an identity of changing nappies or diapers, whatever you com call uma it. identidade de ficar trocando fraldas. Doesn't that happen? Não acontece isso? And guys, E homens, meninos, the same thing happens to us. a mesma coisa acontece com nós, conosco. For we attach our identity to what we do Porque nós anexamos a nossa identidade naquilo que nós fazemos, instead of who we are. ao invés de no que somos. Our will is misdirected. E a nossa vontade, ela é divergida. And our identity locked in what we do. E a nossa identidade, então, ela é presa naquilo que nós fazemos. On the 12th of September, E em setembro, 12 de setembro 2001, de 2001, I walked out of a prison. eu saí de uma prisão, I handed in my keys, eu entreguei as minhas chaves, my identity badge, o meu distintivo, o meu crachá and my name badge. e o meu distintivo. I didn't realize until that day E eu não entendi até aquele dia how much my identity quanto a minha identidade was wrapped up in my job. estava presa no meu trabalho. I thought that's what made me important. Eu achava que aquilo é o que me fazia importante. That's what gave me authority. Aquilo é o que me dava autoridade. But I spent 12 months at Bethel E aí eu tive que gastar 12 meses na Bethel, learning to be a son. aprendendo a ser um filho. And 12 months to the day, E 12 meses a partir daquele dia, I picked up a new name badge. eu então peguei um novo distintivo. A volunteer member of the School of Ministry staff. Voluntário da escola de ministério da Bethel. I never asked for it. Eu nunca pedi isso. Well, I couldn't have been happier. Mas eu não pude estar mais feliz do que eu estava. And then there's Rapunzel. E aí então tem a Rapunzel. Do you all know who she is? Todos conhecem a Rapunzel? Cinderella, she was beautiful too, wasn't she? A Cinderela também era super She's bonita, né? always beautiful. Elas sempre são lindas. And then Rapunzel. E aí a Rapunzel. Where is Rapunzel? Aonde está a Rapunzel?
She's locked in the tower, isn't she? Então ela está presa lá na torre, certo? We won't tell the whole story of how she got there. We won't tell the whole story of how she Eu não got vou explicar toda a história de como ela foi parar lá na torre. there. It's really weird. É bem estranha essa história. But Rapunzel has an ability. Mas ela tem uma habilidade. She has long hair, doesn't she? Ela tem um cabelo super comprido, não tem? My little grandson E o meu netinho, calls the movie Tangled ele chama aquele filme Enrolados, Girl with Hair. menina com cabelo. A menina de cabelo. An abuser comes to Rapunzel. E aí um abusador, ele vem até a A Rapunzel. wicked woman who keeps her locked up. Uma mulher maléfica que mantém ela presa. Malvada. How does she get up to hurt her? Então, How does she get up the tower? How does the wicked woman get up the então tower? como é que essa mulher malvada ela vai até lá em cima na torre? You can answer that while I'm drinking. Você pode responder isso enquanto eu bebo a água. She lets down her hair, doesn't she? Ela tem que jogar o cabelo dela para baixo, não tem? It's pretty funny a bald guy talking about this, really. É muito engraçado um careca ficar falando sobre um assunto desse. She lets down her hair and the abuser comes. Ela joga o cabelo dela para baixo para que a malvada suba. She's locked in prison, E ela está trancada na prisão. but the prison is the prison of her mind. Mas essa prisão é a prisão da mente dela. For she lets down her hair, Porque ela joga o seu cabelo para baixo and the wicked woman comes up. e aí a mulher malvada sobe. She doesn't realize E ela não entende that she could get out herself by using her hair. que ela pode escapar usando o seu próprio cabelo. Many people are locked in the prison of their mind. Muitas pessoas estão presas na prisão das suas mentes. Now, how does the prince get to her? Então como é que o príncipe chega até ela? Let down your hair, Rapunzel. Rapunzel, joga o seu cabelo. The same way that the abuser got up A mesma maneira como a malvada subiu, is the same way the prince gets up. é a mesma maneira como o príncipe também sobe. How do you learn to trust again? Então como é que você aprende a confiar novamente? When you've been hurt or abused, Quando você foi machucado, abusado, you trust again. você confiar de novo. You let down your hair again. Você jogar o seu cabelo de novo. You risk it. Você arriscar. See, many of us, Muitos de nós, we are locked in the prisons of our mind, nós estamos presos nas prisões das nossas mentes. and we're waiting for someone else to set us E free. nós estamos esperando alguém vir nos libertar. And yet we ourselves have the ability to become free. E ainda assim, nós mesmos temos a habilidade de nós nos libertarmos. And guys, E meninos, it's back to us again. de volta para nós. We've abused our power. Nós abusamos desse poder. We have. Nós abusamos. We've kept our women locked up. Nós mantivemos as nossas mulheres trancadas. We told them what they can and can't do. Nós dissemos a elas o que elas podem e o que elas não podem fazer. The mind, the will, and the emotions. A mente, a vontade e as emoções. 3 stories. 3 histórias. 3 stories of freedom. 3 histórias de liberdade. Woken by the kiss. Que foi desperta pelo beijo, The memory of the ball. a memória do baile And the risk of trusting again. e o risco de confiar novamente. And the destiny is E o destino é to live happily ever after. viver feliz para sempre. You know, guys, Sabe, meninos, there's a story in the Bible. existe uma história na Bíblia, It's the story of Jacob. é a história de Jacó. What would Jacob do for his bride? O que Jacó faria por sua noiva? Do you know what he did? Sabe o que ele fez? He worked 7 years, didn't he? Ele trabalhou 7 anos, não trabalhou? And he woke up E after 7 years ele acordou depois de 7 anos with Leah. com a Léa. And instead of quitting, E aí, ao invés de desistir, instead of being disgruntled, aí, ao invés de estar decepcionado, he worked another 7 ele years trabalhou mais 7 anos for Rachel. pela Raquel. Guys, it's time Meninos, essa é a hora for us to lay down our lives for our brides. para nós
sacrificarmos as nossas vidas pelas nossas noivas. Sometimes things don't turn out how we expect. Às vezes as coisas elas não acontecem da maneira como a gente espera. And we wake up with Leah. E aí a gente acorda com a Leia. But we need to work again. Mas nós precisamos trabalhar novamente. So that Leah can become our Rachel. Para que a Leia se torne a nossa Raquel. And I'm not suggesting divorce and another E eu não estou sugerindo aqui você se divorciar e casar com outro. This is freedom. Isso é a liberdade. It's the promise of freedom. É a promessa da liberdade. Paul says in Galatians, we are the children of the free woman. Paulo diz lá em Gálatas que nós somos os filhos daquele que é livre. I believe freedom is being offered to us E tonight. eu creio que a liberdade está sendo oferecida para nós nessa noite. You see, some of you might think that you've been through stuff Alguns de vocês podem pensar que vocês passaram por coisas and it was a waste of time, e foi uma perda de tempo, but he's been getting you ready. mas Ele está te preparando. And some of you need the kiss of heaven. E alguns de vocês precisam de um beijo dos céus. Some of you need the glass slipper. Talvez alguns de vocês precisem Jimmy do Jimmy Choo, do calçado de vidro, de cristal. The reminder of the ball the night before. A lembrança daquele baile da noite anterior. Sometimes that's the prophetic word. Às vezes essa é a palavra profética. You need to remember it, Você precisa se lembrar dela. pull it into the day. E colocá-la aplicá-la a ela no hoje. Or others of you are locked in the prison of your mind, E outros estão trancados nas prisões das suas mentes, believing that there's no escape, crendo que não existe nenhuma escapatória, nenhuma rota de fuga. and yet you have the means to set yourself. E ainda assim você mesmo tem os meios de se libertar. Guys, maybe it's your passions emasculated. Homens, talvez sejam as suas paixões que foram emasculadas. You can only show your passion at a football match. Você só consegue mostrar sua paixão num jogo de futebol. Or maybe it's our will or our identities being misdirected. Ou talvez as nossas vontades ou as nossas identidades que foram And our desviadas. identity is in what we do A nossa identidade está naquilo que a gente faz and not in who we are. e não em quem nós somos. Or maybe it's that we've abused our power, Talvez nós abusamos do poder and instead of setting our women free, e ao invés de libertar mulheres, we've locked them up, nós as trancamos. complained that they're Leah A gente reclama de que elas são as Leias, instead of the Rachel we dreamed of. em vez de serem as Raquéis com quem nós sempre sonhamos. My journey to California A minha jornada para a Califórnia was not for me. não foi para mim. I didn't go there for me. Eu não fui para lá por mim. I went there for my wife. Eu fui para lá por causa da minha esposa. I'm pausing because I'm thinking what to say. Eu estou fazendo uma pausa agora porque eu estou pensando no que eu vou falar. Now, I very rarely share this. I very rarely say what I'm about to Muito say. raramente eu compartilho sobre isso, esse assunto. But in 1997, Mas em 1997, my wife began to uncover a past of very serious abuse. a minha esposa começou a descobrir ou revelar um passado de abusos muito sérios. She began to receive a lot of counseling and help. Então ela começou a receber muitos aconselhamentos e ajuda, And she was introduced to Bethel e ela foi apresentada a Bethel. before anyone had really heard of Bethel. Antes mesmo das pessoas conhecerem a respeito da Bethel. We went there first in 1999. A primeira vez que nós fomos para lá foi em 1999. She is, in my memory, Ela é, na minha memória, still one of the most troubled people I have ever seen in Bethel Church. ainda uma das mulheres mais atribuladas que eu conheço e já vi lá na Bethel Church. Such was the torment she was experiencing Tamanho era o tormento que ela experimentou na vida from dela, having been abused from the age of 2 years of age. de ter sido abusada aos 2 anos de idade. She could not sit in worship normally. Ela não conseguia se assentar numa reunião de adoração de maneira normal. She curled up in the fetal position. Ela sempre entrava na posição fetal. And I went to Bethel for her. E eu fui para Bethel por causa dela. I don't often talk about this, E eu não normalmente falo isso. but I believe there are people tonight who need hope. Mas eu creio que nessa noite existem pessoas aqui que precisam de esperança. There are men who need hope for their wives, Existem homens que precisam de esperanças para suas esposas. and there are wives and women who need hope for themselves. E existem esposas e mulheres que precisam de esperanças para si mesmas. My wife's healing journey was about 8 years. A jornada de cura da minha esposa levou cerca de 8 anos.
But I did not go to Bethel for me. Mas eu não fui para Bethel por mim. I had a good career. Eu tinha uma boa carreira. I enjoyed what I did. Eu gostava do que eu fazia. And I'm not saying this to be clever. E eu não estou falando isso para ser um espertão. But it was as if one day I woke up with Leah. Mas é como se um dia eu tivesse acordado com a Leia. Because I didn't recognize my wife. Porque eu não reconhecia mais a minha esposa. But I began to serve again, as it were. Mas eu comecei a servi-la novamente. And today I have my Rachel back. E hoje eu tenho a minha Raquel de volta. And out of that, E a partir disso, something that I never planned, algo que eu nunca tinha planejado, God has given to me e que Deus me deu, a way of life I never dreamed. um estilo de vida que eu nunca antes tinha sonhado. That I would be here Que eu estaria aqui, in your church, na sua igreja, in your country, no seu país, is wildest dreams territory. nos meus sonhos mais selvagens. Some people have been raised doing this. Às vezes, algumas pessoas elas são criadas But fazendo isso, mas eu não fui criado fazendo isso. This is wildest dreams. Isso aqui para mim é o meu sonho This is mais the great selvagem. privilege of my life. Esse é o maior privilégio da minha vida. And it came because I didn't quit. E ele veio porque eu não desisti. I can tell you today E eu posso te falar o dia that the devil tempted me to leave my wife. que o diabo ele me tentou a abandonar a minha esposa. My wife knows the story. E a minha esposa conhece essa história. And I looked the devil in the eye E eu olhei o diabo nos olhos. and I said, don't you dare. E eu falei, você não se atreva. You did not do that to me. Você não faça isso comigo. And an opportunity that was in front of me, E a oportunidade que estava à minha frente, I turned my back on eu virei as costas para ela. and walked in the opposite direction. E andei para a direção oposta. I had enough faith for that moment. Eu tinha uma fé suficiente para aquele momento. I believe tonight is a night of freedom. E eu creio que essa noite é uma noite de liberdade. Some of you need the kiss. Alguns de vocês precisam de um beijo. You need the kiss of heaven. Você precisa do beijo dos céus. You don't believe you're beautiful. Você não acredita que você é linda. Some of you, you don't even believe you're marriageable. Algumas de vocês nem acreditam que vocês são casáveis. Guys and girls. Meninos e meninas. Some of you, E alguns de vocês. you've been robbed of male-to-male affection. Vocês foram roubados da afeição homem para homem. My dad died when I was 15. O meu pai, ele morreu quando eu tinha 15 anos. I can barely remember being kissed. Eu mal me lembro de quando ele me beijou. I never had a male-to-male, adult-to-adult relationship as a young man. Eu nunca tive uma relação homem para homem adulta com um outro homem. He wants to bring freedom to you. E ele quer trazer liberdade para você. Some of you, your identity is in what you do. Talvez alguns de vocês, a sua identidade está naquilo que você faz. It's so tied up in that you've forgotten who you E are. você está tão preso naquilo que você se esqueceu de quem você é. And some of you are locked in the prison of your mind. E alguns de vocês estão presos nas prisões das suas mentes. And it's time to be set free. E é a hora de se libertar. We are new creations. Nós somos novas When criaturas. Paul says we are new Quando creations, Paulo diz que nós somos novas criaturas, I believe what he's really saying is this. eu creio que o que ele realmente está falando é o seguinte: Live as if all things have been made new already. viva como se todas as coisas já tivessem sido feitas novas. A new heaven, Um novo céu, a new earth. uma nova terra. If anything I've mentioned tonight Se qualquer uma dessas coisas que eu mencionei nessa noite is you, for você, you're thinking, I don't see myself as beautiful. aí você pensa, eu não me vejo como alguém bela. Maybe you have an eating disorder. Talvez você tenha um distúrbio, você sofra de problemas de distúrbio alimentar. Maybe you feel your identity is in what you do. Talvez você ache que a sua identidade está naquilo que você faz. Other people are stopping you from going to the ball, Outras pessoas estão te impedindo de você ir para o baile, controlling you. estão te controlando. Maybe you're locked in the prison of your mind. Talvez você está preso na prisão da sua mente. You're frightened by fear. Você está amedrontado pelo medo. Every door has an alligator behind it. Todas as portas existem um crocodilo atrás dela. I want to invite you to stand if any of those things are you. Eu quero então te convidar a se levantar se qualquer um desses casos é o teu.
you're near one of these people, se você estiver perto de alguma dessas pessoas em pé, reach out your hand towards them. estende as suas mãos em direção a elas. I don't want you to ask them what they need. Eu não quero que você pergunte a elas o que elas precisam. I want you to pray freedom. Eu quero que você ore por liberdade. Declare that they are the children of the free woman. Declare que elas são os filhos e filhas, as filhas da mulher livre. Pray that they would tonight receive the kiss of heaven. Ore para que nessa noite elas recebam o beijo dos céus. The symbol of passion. O símbolo da paixão. Some of you have lost hope. Alguns de vocês perderam a esperança. I speak hope right now. E eu declaro esperança agora. He wastes nothing. Ele não desperdiça nada. He gets you ready. Ele te prepara. He wastes nothing, you know. Ele não desperdiça nada. I know you see me as a traveling preacher. Eu sei que você me vê como um pregador itinerante. Just a guy who loves Jesus. Eu só sou um cara que ama Jesus. One day I said yes. E um dia eu disse sim. Some of you have particularly lost hope of being married, girls and guys. Alguns de vocês, meninos e meninas, perderam a esperança de se casar. I speak hope to you right now. Eu declaro esperança sobre você agora. Job 5:16 says, Jó 5,16 diz: when the helpless find hope, aquele que está desesperançoso encontra a esperança. unrighteousness must shut its mouth. A injustiça deve calar a sua boca. That means Isso that significa the lies in your head have to stop now. que as mentiras que estão na sua mente têm que parar agora. When the helpless find hope, Aquele que está sem esperança encontra a esperança. I am speaking hope. E eu estou declarando a esperança. The lady with the zebra on her jumper. Essa moça que está com uma zebra na blusa. You know who you are. Você sabe quem você é. I need someone to go to Eu her. preciso que alguém vá até ela. Could you go, Teofilo, the lady with the zebra? I really believe that the Lord just highlighted you. Eu creio verdadeiramente que o Senhor te destacou. He's picking on you because He loves you. Ele está te escolhendo e Ele está te destacando porque Ele te ama. I believe the zebra on your shirt, E eu creio que essa zebra que está estampada na sua it's kind of blusa, prophetic of your dream. isso é algo que é profético a respeito dos seus sonhos. And that those dreams really will come true. E esses sonhos, eles vão vir à realidade. It's as if you've always wanted to go on a safari É como se você sempre quisesse ir para um safari and see the zebra. e ver uma zebra. That's the dream in your head. Esse é o sonho na sua mente. And tonight He wants to give you hope. E hoje à noite Ele quer te dar esperança. Jesus, come, I pray right now. Jesus vem sobre ela agora. You're a daughter of Sarah. Você é uma filha de Sara. You are not frightened by any fear. Você não é amedrontada por nenhum You medo. are considering Him faithful who has promised. Você vai ser considerada fiel assim como Ele prometeu. You're a mother of princes. Você é uma mãe de princesas. And you'll be a babe at 66. E você será assim uma lindona aos 66 anos de idade. Is anyone here tonight who has difficulty getting pregnant Alguém aqui nessa noite tem dificuldade de engravidar? and you're married? E você é casado? I'd like you to come to the front. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. That you can carry on ministering and praying. You don't have to stop or sit down or Vocês não precisam parar o que vocês estão fazendo, vocês podem just continuar love ministrando. on these people. Continua amando essas pessoas. Release love to them, those that were standing. Libera amor para todas essas pessoas que estão em pé, They que need to estavam em feel the pé. kiss of heaven. Elas precisam sentir o beijo dos céus. But if you have trouble getting pregnant, E se você tem problemas de engravidar, I want to pray for you. eu quero orar por você.
My wife and I have prayed for many people in recent years. Eu e a minha esposa oramos por muitas pessoas recentemente, nos últimos And we anos. have seen many people healed. E nós vimos muitas pessoas sendo curadas. In fact, my son who's with me on this trip Na verdade, o meu filho que está comigo nessa viagem, is the result of a miracle. ele é o resultado de um milagre. My wife was healed of endometriosis A minha esposa foi curada de endometriose after 4 years of infertility. depois de 4 anos de infertilidade. Rejoice, barren woman, it says in Galatians. Em Gálatas fala: regozije-se, You are children mulher of the estéril, promise. as suas filhas na promessa. Father, I ask that you would release healing right now. Pai, eu peço para que o Senhor libere Whatever cura is agora. preventing this lady and her husband from having children, Tudo que está impedindo I declare esta moça e healing seu right marido now. de ter filhos, eu declaro reproductive system, come cura alive. agora. Come alive right now. Senhor, que Normal o sistema cycle. reprodutivo In venha à Jesus' vida name, agora, right em now. nome de Jesus. I declare children Eu that you will declaro conceive, carry filhos, and deliver. filhos que In você Jesus' verá, name. se engravidará, carregará. Father, release hope Terá. for this lady right Pai, now. libera a esperança sobre essa senhora. The frustration, the ups and downs that A she's gone frustração, through. Senhor, os altos e baixos da vida Desires dela. for children right Senhor, os now. desejos de criança. Reproductive system. Senhor, o sistema Coming into reprodutivo divine venha order. a um alinhamento In agora. Jesus' name. Em I nome de declare Jesus. children. Eu declaro In filhos. Jesus' name. Em nome de Jesus. Jesus. Father, this lady, do what you did for Sue, my wife. Pai, faz com ela assim como o Senhor fez com a minha esposa. Assim como o Senhor fez com a Do sua. what you did for Sue. Restore her reproductive Senhor, system. restaura o sistema reprodutivo dela. Carry children. Para poder Conceive and carry engravidar. children. Para ela poder conceber e carregar Any filhos. incompatibility with our husband, Pai, toda a incompatibilidade com o marido. physically heal it now. in Fisicamente, Jesus' name. cura agora em nome de Jesus. Release hope now. Eu libero esperança agora. Even for her identity is in not having children. Até mesmo na identidade dela em não poder ter filhos. Somehow that's what's happened. De alguma maneira o pior aconteceu. Change the way she thinks. Senhor, muda a maneira como ela pensa. Children. Filhos, Jesus' name. em nome de Jesus. The Bible says A Bíblia diz: when it goes well with the righteous, quando algo vai bem com o justo, the city rejoices. a cidade se regozija. You see, when the helpless find hope, Quando aqueles que estão desesperançosos encontram a esperança, unrighteousness is silenced, a injustiça é calada. which means there's only one voice. O que significa que existe só uma voz. It's the righteous voice. É a voz do justo. When it goes well with the righteous, Quando tudo vai bem com o justo, the city rejoices. a cidade se regozija. What is the significance? E qual é o significado disso? When you give hope to the helpless, Quando você dá esperança àquele que está sem esperança, it results in cities rejoicing. isso resulta em cidades se regozijando. There is a sound being released tonight. Existe um som sendo liberado nesta noite. As the helpless find hope, Assim como aqueles que estão desesperançosos encontram a esperança, there's a sound being raised up in a existe um city som sendo levantado numa cidade. of rejoicing. Um som do regozijo. There's one last group of people I want to pray for. Existe um último grupo de pessoas com quem eu Is quero there orar. anyone here who has cancer? I'd like to pray for. Alguém aqui que tem câncer, eu quero orar por I had você. cancer 5, 6 years ago. Eu tive câncer há 5, 6 anos Anyone atrás. here? Alguém aqui. E alguém aqui que tiver And câncer, the eu quero orar reason por você. why E o motivo pelo qual eu quero orar por você is because cancer carries helplessness. é porque o câncer ele carrega a falta de esperança. And you must find hope E você precisa achar esperança in the midst of that. no meio disso. Maybe there's no one here with cancer, Talvez não tenha ninguém aqui com câncer, which is reason to celebrate. o que é um motivo para a gente celebrar. Well, let's all stand. Então vamos todos se levantar. Place your hand on the person next to you Coloca a sua mão sobre a pessoa que está do seu lado and declare hope e declara a esperança for any por circumstance. qualquer circunstância. You know, I feel this so strongly. There's something about marriage tonight. Eu sinto tão forte
forte que existe algo a respeito de casamento nessa noite. If your desire is to be married, Se o seu desejo é se casar, and you feel really frustrated, se você se sente muito frustrado, I want you to raise your hand. It's going to take courage. eu quero que você levante a sua mão. Você vai precisar de coragem para isso. Jesus, I'm asking right now Jesus, eu peço agora that you would release such hope to que o these, Senhor libere tal esperança para essas pessoas. deep hope right Uma now, esperança profunda agora for life partners. para parceiros de vida. I declare Rachel's Eu declaro Raquéis for Jacob's para Jacós and Rebecca's e Rebecas for Isaac's para Isaques and Isaac's for e Rebecca's. Isaques para Rebecas. In Jesus' name. Em nome de Jesus. And I silence the lie E eu silencio as mentiras that says I'm too old, que dizem eu sou muito velho, I'm past it, eu passei do ponto, I missed it. eu perdi a chance. I declare right Eu now, declaro agora, wake up, sleeping beauty. levanta, bela adormecida. Cinderella, put your shoes on. Cinderela, calce o seu calçado. It's time to dance. Essa é a hora de It's dançar. time to celebrate. É hora de celebrar. Rapunzel, Rapunzel,